Olá, pessoas divinas! Estou aqui para começar a compartilhar com vocês experiências da constelação sistêmica. Eu acho bem interessante eu começar a conversar sobre o que acontece nas constelações, o que a gente pode abordar como tema numa constelação sistêmica. E eu venho compartilhar não a particularidade do outro, mas eu venho compartilhar histórias que eu tenho certeza que farão diferença na sua vida, porque você pode passar, ou já passou, ou vai passar por situações, por conflitos, por traumas que algumas pessoas já passaram. Então, a gente estando no campo mórfico, no campo de informações da constelação sistêmica, faz com que a gente tenha essa experiência. E é muito importante a gente compartilhar com vocês. Então, eu queria abordar hoje um dos trabalhos que eu estive presente, onde uma pessoa teve um divórcio, né, no casamento, e essa pessoa tinha filhos. E por conta disso, claro, sempre tem conflitos dentro deste movimento que acontece, porque muitas pessoas não estão preparadas para ter esse rompimento. Ou um lado tem esse rompimento e o outro não aceita. Então, por conta disso, eu quero compartilhar. A constelação começou muito tranquilamente com realmente a representação de pessoas do campo deste casal. Então, inicialmente, colocou-se no campo mórfico, no campo de informações, pessoas representando o casal. E esse casal se olhou. Esse casal se olharam, eles tiveram uma troca, eu digamos que carinhosa de início, mas existia algo ali que precisava ser resolvido. E os facilitadores nesse momento, então, fez com que esse movimento acontecesse, onde as conversas quânticas acontecem no processo da constelação. E esse casal conversou e a gente sabe que os pilares da nossa vida, nós estamos aqui porque nós temos um sistema familiar que já viveu muito tempo, e eu estou dizendo realmente dos nossos antepassados, e esses antepassados deixam para a gente, no nosso DNA, toda a memória vivida, tanto das dores quanto das conquistas, dos amores, das alegrias, enfim. E por conta disso, então, a gente, eu como também facilitadora, quando abrimos um campo mórfico, nós colocamos, em maioria das vezes, e dependendo do tema que nós vamos abordar, pai e mãe. E não foi diferente, então, nessa constelação. Foi colocado, então, o pai e a mãe da pessoa que estava sendo constelada, que é uma das partes desse rompimento, ou digamos assim, dessa conclusão de um relacionamento. E por conta disso, então, os pais entraram e no campo mórfico houve-se então uma observação que os pais da consteladora estavam totalmente ligados ao outro, a outra pessoa do relacionamento. E por conta disso há um desequilíbrio, porque existia um apoio inconsciente de uma ligação do pai e da mãe da pessoa que estava sendo constelada e que realmente passou pelo processo do divórcio com a contrapartida. E foi então conversado entre nesse campo, foi realmente relatado, colocado em ordem, que é uma das leis sistêmicas de Bert Hellinger, onde a ordem é muito importante ter em equilíbrio no sistema familiar. Por quê? Porque o maior prevalece sobre o menor, no caso, filhos são menores que os pais, e assim sucessivamente. E então foi colocado esse olhar desse envolvimento, defendendo a outra parte, e digamos o sogro e a sogra, vamos falar assim. E então houve então esse acordo. E aí, num determinado momento, entrou-se os filhos deste casal, que realmente fazem parte desse sistema familiar. Mas existe um detalhe muito importante que aconteceu nessa constelação, antes da entrada dos filhos, porque a pessoa que passou pelo processo da separação e era a pessoa que pediu para ser constelada, ela tinha atitudes no campo, através do seu representante, de infantilidade. Então, quando existia uma conversa, essa pessoa se posicionava como se fosse uma criança. E foi identificado que a criança daquela pessoa estava à frente da adulta. E quando isso acontece, a gente então faz com que uma outra pessoa realmente venha a entrar neste campo,
representando a adulta, e aquela pessoa então representa a criança, e aí sim consegue colocar também esse equilíbrio, porque uma criança interna, que a gente trabalha muito nos grupos de psicoterapias, e eu também trabalho com isso, a gente olha muito para essa criança interna, a gente fala, né, vamos aquietar essa criança, vamos colocá-la no lugar dela como criança. E essa criança, sim, então, foi realmente colocada no seu papel como criança, onde ela não precisava, até aquele momento, absorver os problemas da pessoa adulta, porque a adulta é quem dá conta de toda a responsabilidade dessa vida adulta. E a criança, então, se aquieta, ela é acolhida pela pessoa adulta e ela, então, consegue deixar a responsabilidade que ela tomou para ela na vida daquela pessoa. E é importante eu citar isso para vocês, por quê? Porque quando um adulto está vivendo não só um relacionamento amoroso, mas um relacionamento de trabalho, um relacionamento de amigos, de sociedade, pode vir atrapalhar sim em tomadas de decisões, e inclusive tomadas de decisões da sua própria vida. Então eu compartilho com vocês esse detalhe que foi fundamental na constelação. E então os filhos entrou na constelação depois dessa criança ser colocada no lugar dela, e esses filhos também estavam se posicionando como maiores que seus pais que tinham acabado de separar. E essas crianças então foi esclarecido o seu posicionamento, foi colocado nesse sistema uma ordem, o casal se olha e entra numa harmonia. E assim a constelação aconteceu. E digo para vocês, já reverberou isso, lógico que a partir daquele momento, mas reverberou sim uma grande diferença na vida daquele casal, tanto de um lado quanto do outro. Que quando realmente há um desequilíbrio, há um rompimento. E houve. Então foi tudo muito lindo quando essa vida de casal durou-se, porque experiências aconteceram, vivências tiveram ali, inclusive frutos. Então, eu queria compartilhar com vocês que essa constelação, neste caso que foi um divórcio energético, foi feita e um equilíbrio aconteceu ali, que foi trabalhado então uma das leis sistêmicas de Bert Hellinger, a lei da ordem. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, porque tenho muita certeza que outras pessoas vão entrar em contato com essa história e também podem curar as suas vidas. Olha o equilíbrio aí. Um beijo.